por exemplo, em São Paulo hoje tem a Operação Lock, né? Então, que eles já colocam os nomes assim já sugestivos, eles já começam a trabalhar dessa forma assim de como assustar mesmo o contribuinte. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Evox Podcast. Nesse podcast, nós vamos falar sobre tributário, fiscal e economia. E hoje eu tenho o privilégio de receber conosco aqui a Daniela Bragueta. Ela é formada pela PUC, mestre e doutora pela PUC, autora de vários livros. O último livro é A Relação Tributária, Jurídica Tributária, professora IBET, professora PUC, dentre outras instituições, advogada há mais de 25 anos, atuando exclusivamente na área tributária. E eu tenho o privilégio aqui de dizer, Dani, que você é a chefe do setor contencioso da Evox. Fico muito feliz de você estar aqui hoje comigo nesse podcast. Obrigada, é um prazer. O prazer é meu de estar aqui contribuindo para uma conversa, um bate-papo sobre esses assuntos tão caros do nosso dia a dia, né? Verdade, Dani, verdade. E como, né, é a sua área, o seu dia a dia, o contencioso, Dani, eu gostaria que nesse podcast a gente falasse um pouco sobre isso, tá? Eu vejo que é um momento, né, quando a empresa está passando por uma situação de fiscalização, autuação, malha fiscal e etc., é um momento muito doloroso para o empresário, é um momento de desespero, né? E eu gostaria que nós falássemos um pouco sobre se de fato, né, é um momento que deve ser pairar só o desespero, se não, tem solução, não tem, e etc. Mas eu gostaria que você começasse, Dani, falando para nós a sua percepção da evolução desse Instituto de Fiscalização no nosso país. Se evoluiu para mais fiscalizações, se o momento de hoje é um momento onde a fiscalização está mais branda do que no passado, ou não, se ela está mais agressiva, ou se estabilizou. Qual que é a sua percepção sobre isso, Dani? Na verdade, o que acontece muito é que o fisco ele age de uma forma muito já previsível. Então, ele quer colocar medo. Ele coloca as matérias no jornal, ele coloca as autuações em campo, ele coloca a fiscalização em campo da forma como ele tem ferramentas no dia. Então, por exemplo, hoje ele usa inteligência artificial. Bastante, né? Muita, né? E ele usa isso da forma de amedrontar o contribuinte. Só que nós temos que ver isso num cenário que já é uma coisa assim que a gente atua com muito tempo. Sim. Então, existe uma tranquilidade de perceber tudo da forma como ele atua. Não diria para você que isso tem aumentado, mas eles forçam a perceber na atualidade e colocar o medo no empresário. Então, o empresário começa a perceber aquela coisa assim com receio na atuação, com uma forma de amedrontar todo mundo. Então, isso tem que ser levado em conta, sim. E o que a gente percebe é isso, né? Que o cenário é visto, é estudado, caso a caso é estudado, e a gente vai fazendo com que se afugentem todos aqueles probleminhas, porque a gente sabe da deficiência dele. Atuando há tanto tempo, traz para a gente uma tranquilidade nesse sentido, de saber que É algo do dia a dia mesmo, é comum. assim, dá para rebater muita coisa. Sim, dá para discutir. Muito. Porque até essa é uma questão, né, Dani? Eu sempre, a gente atuando, né, no direito tributário e com muitos casos de contencioso, a percepção é essa. Quando o cliente, você vai falar de qualquer outro cenário, o cliente sempre está muito tranquilo, o empresário está sempre muito tranquilo, a equipe dele está sempre muito tranquila. Quando acontece qualquer situação, que seja uma notificação, já dá aquele desespero. Ai, meu Deus, agora a Receita veio para cima de mim. E agora o que eu faço? E aí? E muitos casos, sempre há uma resposta para o fisco, né? Porque uma coisa que é interessante é que a percepção
do medo, ela é natural, até porque o fisco não tem braço. Então, como que ele coíbe muitas coisas? Com esse amedrontamento, vamos dizer assim. Até por isso que a figura é um leão Uhum. e não é lá a gazela, né? Então, é natural, ele já faz isso já na própria marketing dele, Uhum. né? E aí, com isso, ele traz para o contribuinte esse receio de que se o fisco me questionou, acabou para mim, né? Eu estou aniquilado. E aí, é isso mesmo? Ou está aniquilado ou não? Dá para ainda fazer algo? Dá para discutir? Dá para defender? Como é que é na prática? Bom, na prática é o seguinte, você falou exatamente o que eu vou traduzir em uma palavra só. Você está mexendo com o bolso do contribuinte. Perfeito. Então, é isso que a forma dele agir é naturalmente assim. Então, você mexe com o bolso, é o capital de giro dele que ele está vendo indo embora e é o dinheiro O mesmo. lucro, né? Que ele Todo, imaginou que ia colocar no tudo bolso, que né? ele achou que fosse acontecer num curto período de tempo, ele está vendo aquela cartinha, né, aquela informação, aquela que chega para ele, a informação, ela é o bolso dele tendo envolvimento. Então, e o que a gente percebe é que dá para brigar com isso de inúmeras formas, entendeu? Então, são coisas que são colocadas de maneira equivocada, são coisas que podem ser reduzidas em 80%. Né? Então, assim, foi levado isso, a gente sabe disso, porque a gente já trabalha com isso há muito Há muito tempo, tempo. e a gente já sabe que, olha, isso aqui a gente reduz. Né? Isso aqui é uma coisa que, na prática, a redução vai ser bem considerável. Vai ser significativa. Ou então mesmo ela vai ser derrubada. Ok. Né? Porque a gente tem muitos casos Inclusive, derrubar tudo, de né? derrubar tudo. Então, olha só um minutinho, Dani. Olha só que interessante, pessoal, que a Dani acabou de falar. Se você recebe uma notificação, né, uma auto-infração, ou sua empresa está em malha, o que ela acabou de falar aqui é o seguinte, não é o fim. Então, há a necessidade de uma análise, né? Obviamente vai precisar de um profissional qualificado para isso, porém há a possibilidade de reduzir o débito, aquele questionamento, há a possibilidade, inclusive, de reduzir na sua totalidade, porque às vezes todo aquele questionamento do fisco ele não é correto, não é devido, e o contribuinte tem a oportunidade de fazer essa defesa e demonstrar que ele está correto. É isso mesmo, Dani? Isso mesmo. E quer ver um caso prático assim? Não, isso é legal. A gente, às vezes, muitas vezes, a gente está ali trabalhando com frieza para chegar numa prescrição. Então, você espera o prazo acabar para você matar na totalidade o auto de infração. Sim. A gente já viu que aquilo não teve sucesso, que não vai ter sucesso porque o Supremo falou de uma certa forma, a gente está vendo a atuação do Supremo no dia a dia. A prática do Supremo, como que ele tem atuado naquele caso em específico, né? Vamos pensar assim. Vamos pensar nos tribunais de Brasília, né? Supremo STJ, né? O Superior Tribunal de Justiça. A gente já vai mapeando questão por questão. E a gente fala assim, não, agora vamos aguardar uma prescrição intercorrente nisso daqui. O que é isso? Acabou o prazo para o fisco trabalhar. Porque ele vai, ele é muito previsível, ele vai agindo dessa forma, ele vai conduzindo as questões dessa forma, mas às vezes ele não tem aparato. Certo. Entendeu? Então, assim, chega lá na frente, ele não teve o aparato de falar assim, eu vou tocar esse processo, esse contencioso é factível. Às vezes ele vai para outra operação, às vezes ele vai... A operação que eu digo são essas que ele puxa, né, o contribuinte para umas situações, assim, já o bolo, a massa de um determinado... Essas grandes operações que nós temos, operações por exemplo. de contribuinte. Até em São Paulo, nesse momento, está tendo uma, né? Sim. Por exemplo, em São Paulo, hoje tem a Operação Lock, né? Então, que eles já colocam os nomes, assim, já sugestivos. Eles já começam a trabalhar dessa forma, assim, de como assustar mesmo o contribuinte. E aí, né, vamos pensar o seguinte, foi lá, vimos que no final disso tudo, do que aconteceu, ele não vai ter sucesso. Uma prescrição.
entendeu? Pode ser o caminho. Aguarde-se a prescrição para aquilo acontecer. Certo. Tudo Eu vou bem. dar mais uma dica aqui, então, para os nossos ouvintes, Dani. O que a Dani acabou de falar, pessoal? Às vezes, a discussão que você está ali com o fisco, o seu direito, né, o que a gente chama de um mérito, ele é ruim, ele é fraco. Né? Vamos pensar que o direito do fisco é maior do que o do contribuinte. Tá? Mas você está discutindo com o fisco por quê? Enquanto há uma possibilidade, o contribuinte deve seguir tentando. E por falta de braço, né, como não há uma quantidade de servidores para tocar esses processos, não é isso, Dani? Se eu estiver errado, você me corrige. O que pode acontecer há uma demora tão grande do fisco que vai ocorrer o que a gente chama de prescrição intercorrente. Então, vai passar um lapso temporal. A Dani pode falar para nós um pouco mais sobre esse prazo daqui um pouco, esse tempo, né, em específico, Dani. Vai passar esse prazo e o fisco, por mais que ele tenha o direito, e esse prazo foi encerrado, vamos pensar assim, o contribuinte não vai ter mais a necessidade de continuar discutindo aquilo, ou seja, de eventualmente ter que pagar aquele auto-infração ou aquela fiscalização. E aí, Dani, quais são esses prazos? Só para quem está nos ouvindo entender sobre isso. A gente geralmente começa a contar essa questão aí de 5 anos depois que vai para um arquivo. Então, é 5 anos mais um ano, né? Para a gente falar assim, olha, isso aqui não tem mais como o fisco discutir, né? Ao mesmo tempo, né, as questões elas são muito, assim, os tribunais superiores eles mudam muito também. Então a gente tem que ir percebendo em que cenário nós estamos. Nós temos que agir com uma tranquilidade muito grande no sentido de saber em que cenário que as questões são colocadas, de que forma a gente vai fazendo esse tipo de atuação, né? Ou então essa mesmo, né? Falou, olha, prescrição, vamos esperar para isso acontecer. Isso acontece de fato, né? Sim. Porque ele já está preocupado com a outra operação, ele já está preocupado em pensar em outra operação. O fisco é previsível também no sentido de que a gente tem muita coisa que ele vai analisando lá, né? E vai mudando a composição interna deles. Então, o que hoje é importante para a fiscalização, para amanhã pode não ser para quem está na chefia. Sim. Entendeu? E a gente já sabe disso. Sim. Né? Sim. Então, todo esse contexto a gente tem que ir percebendo, sim. E monitorando isso. Monitorando isso continuamente, né? Já faz parte do nosso papel, né? De ter esse conhecimento para já estar nesse papel de falar, olha, isso aqui vai ser possível, isso aqui não vai, isso aqui o Supremo, os tribunais de Brasília, vou te chamar assim, tá? Eles vão decidir dessa forma, Sim. ou eles não estão decidindo dessa forma, e a gente vai conduzindo isso da melhor maneira possível. E é importante o contribuinte ficar ciente, Dani, que tudo isso que você está falando é algo que a legislação prevê e permite. Então, a gente está falando de procedimento que é 100% legal, legítimo do contribuinte, né? Por quê? Nós estamos falando de uma possibilidade aqui de prescrição por uma morosidade não do contribuinte, e sim do fisco. Ele poderia ter dado continuidade, ter continuado a discussão com o contribuinte, mas ele demorou tanto para dar essa resposta, para continuar os questionamentos, que incorreu essa prescrição e ele perdeu ali o direito de continuar discutindo isso. Não é? É exatamente isso. Um exemplo prático, num caso nosso, assim, que é bem, que é atual, né, e bem evidente, é um caso de guerra fiscal. Então, esse contribuinte, ele teve lá uma questão bem específica para ele, né, mas assim, que o movimento de São Paulo foi em relação a isso, né? Então, ICMS para guerra fiscal, você glosa todas as operações que ele teve, né? Você deixa de considerar as operações que ele teve e os pagamentos que ele teve para outro estado, e São Paulo falando assim, olha, vem aqui, faz uma confissão disso, que vai ficar tudo certo para você. E a gente sabe que, na prática, essa confissão do contribuinte não vai dar em nada, entendeu? Então, o que me trouxe isso?
estou prevendo, né, uma previsibilidade? Não. Isso daí é uma experiência que você tem Sim, de trabalhar com a questão há muito há tempo muito e tempo. saber que não vai dar em nada esse tipo de situação. Então, ou a gente aguarda uma prescrição, ou a gente realmente faz valer aquilo que foi decidido em Brasília, porque às vezes a gente tem que ter isso em contexto, né, de que, olha, Brasília decidiu assim, mas a gente já sabe que no finalmente, né, essa confissão, por exemplo, não vai dar em nada. Uhum. Então, tudo isso é visto, é repensado, é estudado, é discutido internamente, né? São questões que a gente vai trabalhando, sim, no nosso dia a dia, é o Sim, nosso cotidiano. A gente tem que ter isso, né? A sim, gente tem que ter a frieza de olhar dessa forma. Mais uma vez, né, o empresário ele tem que pensar com o bolso, sim, ele tem que pensar o giro dele. A gente tem que pensar com a frieza de saber exatamente em que cenário a gente está. qual o momento de atacar, qual o momento de esperar, Exatamente. qual o momento de continuar com a discussão, de Exatamente. fazer o fisco. Porque há remédios jurídicos, por exemplo, para tentar acelerar aquele procedimento, né? Mandato de segurança e etc. Mas tem momento que o contribuinte tem que ficar quieto mesmo, né? Tem que falar, deixa eu aguardar aqui, vamos ver o resultado, vamos ver que momento que o fisco, qual o próximo passo do fisco para a gente tomar umas prazos. É um jogo de xadrez, né, Dani? É um É um jogo de jogo de xadrez, é um estratégias. jogo de estratégia Sim, total, né? sim. E, Dani, uma questão acontece muito, né? Inclusive com a gente lá na Evox, e eu queria que você faça um pouco disso. Às vezes o contribuinte, porque tudo que nós estamos falando aqui é do processo administrativo. Acho que até vale depois a gente fazer um podcast para falar específico de processo administrativo. Mas como a gente está falando de um modo geral da fiscalização, de contencioso, acontece, assim, não é incomum, na verdade até comum, chegar para nós situações que o contribuinte já perdeu o prazo administrativo. E aí fica aquela situação, e aí, é o fim? Eu fui notificado, passou ali o prazo que eu deveria responder, não respondi. É o fim? E aí, Dani, é o fim ou não? Não, na verdade, assim, eu ia até, antes da pergunta, eu ia falar exatamente o contrário, que não é o administrativo que a gente está falando, porque, assim, o juiz, a gente precisa aguardar ele também falar. Então, a gente está pensando também no judiciário, né? Sim, sempre, se for o caso, nós vamos levar para lá. Exatamente. E assim, é cotidiano. Não dá para achar, ah, não, isso aqui é o fim do mundo. Não é o fim do mundo. Faz parte do Brasil. Faz parte de empreender, né? Quero empreender, eu tenho que estar Exatamente. preparado para discutir com o fisco. Assim, faz parte de empreender e faz parte do mundo tributário. Então, as duas vertentes, a gente tem que ter isso na visão. Perder o prazo administrativo não interessa, a gente tem que saber tocar a questão no judiciário. Saber tocar com quem a gente vai conversar, saber tocar com que juiz a gente vai, de que forma a gente trabalha o juiz naquele caso, porque a gente já viu as decisões que foram levadas para o judiciário num determinado contexto, né, que estão sendo levadas, estão sendo construídas num determinado contexto. Mesmo ontem a gente estava trabalhando um caso em que a gente analisou para que turma deveria ir um determinado julgamento, Sim, entendeu? Então, porque a gente já sabe que para uma determinada, para um grupo lá dentro do tribunal, sim. aquela questão vai ter um viés E para outro, não. totalmente diferente, né? Favorável ao contribuinte, outro contrário ao contribuinte. A gente já fica assim, vamos trazer para o contexto da ação em que turma a gente está falando de uma forma muito mais Com quem eu estou falando, e né? de uma forma mais assim afável. É, e- Se for para o outro, sim, tudo bem, porque a gente vai conversar, a gente vai tentar convencer, a gente vai fazendo o nosso trabalho de sim, convencimento sim. do judiciário. E isso que você está falando é tão interessante que eu lembro uma vez a gente fazendo um bate-papo e falando de um caso, né? A gente estava discutindo isso. E aí você falou, vamos citar esse livro, porque esse livro foi escrito por esse juiz. Então, né, se ele escreveu, ele vai, né? Vamos citar ele porque é a teoria dele, né? Então, olha para vocês verem
a profundidade, o nível do estudo de cada caso de cliente, a importância do profissional que está te assessorando, de você buscar bons profissionais para esse nível de análise, porque às vezes não adianta só analisar o contexto em si, né? Eu tenho direito, não tenho direito. Eu tenho direito, mas eu vou buscar esse direito de qual forma? Como que eu vou ampliar as minhas possibilidades? E é exatamente o que a Dani está falando. É uma análise que ela transcende a lei, né? Eu estou analisando o contexto. Eu vou protocolar isso no tribunal, no TRF1 ou no TRF2. Né? A empresa tem várias unidades, né? Um grupo econômico, onde a gente vai protocolar. Esse tribunal pensa de uma forma, esse pensa de outra. Esse vai ser mais benéfico para o contribuinte. Exatamente isso que a Dani está falando. E isso é interessante, Dani, porque transcende a lei. Nós não estamos falando aqui agora só de lei, nós estamos falando de... E aí a prática, né? Esses 25 anos faz toda a diferença. E aí, Dani, já que a gente já sabe que perder o prazo não é o fim, eu tenho o judiciário, inclusive perdeu no administrativo não é o fim, né? Nós temos possibilidade de discutir no judiciário. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre as etapas. Então, vamos pensar que o contribuinte foi notificado, respondeu. Quais seriam as etapas para essa discussão, se ela seguir todo o caminho aí da forma que deveria seguir? Vamos pensar assim. Aí, Gersino, uma coisa importante que você falou também é o seguinte: na nossa, vamos pensar, o contribuinte tem o domicílio fiscal dele em Minas, mas a gente percebe que a União ela tem agido de uma forma muito mais favorável quando a gente busca o judiciário do TRF1, que é Brasília. A gente pode fazer isso, a gente vai buscar o judiciário de Brasília, a gente faz isso em inúmeros casos. Olha, o judiciário tem agido de uma forma melhor. Por quê? Porque a União é o réu e o réu vai ter uma atuação muito mais favorável, o judiciário vai ter uma atuação muito mais favorável para o contribuinte em Brasília. Então, TRF. A gente pode fazer isso. A gente Sim. vai direcionando as nossas questões exatamente dessa forma. Onde é mais benéfico para aquele caso em específico. Naquela questão específica, né? Então, cada caso, cada questão, cada atuação, a gente vai verificando dessa maneira. Tá? Certo. E aí, você me perguntou, a gente vai fazendo um caminho dentro do judiciário. Então, a gente busca a melhor forma, a melhor ação para aquilo. Então, a gente escolhe também a ação a dedo. Não é qualquer tipo de ação. Às vezes, a gente olha uma questão sendo percebida de uma forma... vou dar um exemplo aqui prático, mas um mandado de segurança, ou às vezes o mandado de segurança não vai servir. Então, a gente vai analisando... Pode fazer uma ação ordinária. Cada coisa, né? Cada movimento do contribuinte, conforme a gente vai percebendo isso. Né? Então, a gente faz isso na primeira instância, que é o chamado primeiro degrau da justiça, e a gente vai depois para os tribunais. Então, a gente vai buscando isso sempre, fazendo isso acontecer nos tribunais também. Certo. Tá? Então, ou é Tribunal de Justiça ou TRF, né? Dependendo da matéria. Então, você está falando que o advogado, né, ele ter a sensibilidade de tomar essa decisão, né? Qual o melhor remédio a ser protocolado? Vamos protocolar um mandado de segurança, vou protocolar uma ação ordinária. E aqui a dica é para você, advogado, que nos assiste. Ter essa sensibilidade, obviamente que isso precisa de muito tempo de estudo, de prática, mas ter essa sensibilidade de tomada de decisão, porque eu vejo muito na prática, principalmente quem está começando a atuar no direito tributário, que sempre o remédio jurídico é o mandado de segurança, né? Então, sempre mandado de segurança, mandado de segurança, mandado de segurança, parece até que é o único caminho, né, que a gente tem. E, muitas vezes, a ação ordinária ela vai ser bem mais adequada ao caso, não é isso? Porque estrategicamente ela não vai ter, mandado de segurança não tem dilação probatória. O que é isso, né? A grosso modo, você fala assim, o que foi jogado ali na sua petição inicial, ela vai servir para o resto da vida e você não vai poder mexer em provas. E direito tributário, ele é construído
Ele é uma coisa que você vai fazendo, trazendo provas o tempo inteiro dentro do assunto, né? Porque vai fazer, criando um aparato, né? Criando robustez para aquilo. Então, a gente vai construindo isso. Não é que, não, eu parei, né? Coloquei ali, acabou, não preciso mais fazer mais nada. Não. O negócio é uma engrenagem que vai sendo rodada e a gente precisa saber disso. Então, logo no começo, a gente já sabe, esse tipo de questão ela vai ser verificada de uma forma mais evidente ou ela vai precisar de mais prova, mais aparato Uma de... perícia, por exemplo. Exatamente, né? Precisar trazer uma perícia logo ali de cara, né? E o mandado de segurança, às vezes, ele não me dá esse tipo de... Essa possibilidade, né? Ele não permite isso, né? Esse tipo de arcabouço probatório logo em seguida. Então, a gente vai fazendo esse tipo de esboço. A gente vai trazendo tudo para o que é de interesse do contribuinte. Tudo. Sim. Todas as possibilidades vai ser utilizadas ali. Tudo. Inclusive, Dani, vamos lá. O advogado, ele impetrou o mandado de segurança e não foi o remédio adequado. Ele pode desistir desse mandado de segurança e partir para uma ação ordinária, por exemplo, para tratar essas provas nessa ação ordinária? Isso é possível? Sim, isso é um exemplo bem bacana que você trouxe, porque a gente pode fazer o seguinte, por exemplo, se eu não tenho uma coisa julgada, vamos dizer assim, o que seria isso? Eu já não tenho um posicionamento do judiciário para aquele caso em que morreu todo tipo de possibilidade de recurso. Se isso não aconteceu, a gente vai e muda o caminho, muda o rumo do barco, né? Faz parte, sim, também. Né? Mesmo assim, em casos em que a gente já viu isso acontecendo, a gente fala assim, peraí, se a gente tivesse ido por um outro caminho, seria melhor, a gente espera aquilo, né? Dá uma brecada e muda completamente a forma como a gente acha que vai ter o sucesso para o caso concreto. Sempre buscando a solução ali para o contribuinte. E isso é assim, é dia a dia nosso, entendeu? Sim. Que a gente precisa fazer. Então, olha, isso foi feito dessa forma, mas isso não está legal. Então, vamos buscar de outra maneira? É possível buscar isso de outra maneira? Porque a gente já viu isso, a gente já viu isso acontecendo, a gente está vendo que o tribunal tem trabalhado dessa forma. Então, a gente vai fazendo isso na prática acontecer. A gente muda o curso de barco. Sim, até porque não é incomum também, Dani, você receber, né, no caso da Evox, por exemplo, receber situações que já houve, às vezes, uma defesa inicial e que vai dar continuidade a partir dali. E talvez a estratégia inicial não foi adequada, tem que mudar todo o curso. Correto? É correto, Dircino, porque o que a gente percebe hoje em dia é que existe muito amadorismo no nosso meio. Sim. Né? E as pessoas tratam o direito tributário, elas se dizem entendedores de direito tributário e elas não têm expertise para fazer isso. Então, a gente percebe muito isso acontecendo. E o próprio advogado, o próprio contador com a equipe dele lá, às vezes ele vai jogando a toalha naquilo. Né? Ele vai vendo, ele vai percebendo que eu fiz, errei. Né? Eu não tenho como ajudar mais esse contribuinte. Ou, às vezes, ele não tem essa percepção e a gente vai lá e apontar. Né? Aponta e fala, olha, isso aqui não está legal, não está como o resultado poderia estar acontecendo lá no futuro. A gente já tem essa noção de que isso realmente vai ter um probleminha ali logo aqui na frente. Então, existe muito amadorismo no nosso meio e a concorrência, ela às vezes você percebe muito assim, mesmo daqueles que se dizem tributaristas e que daqui a pouco nunca viu um auto de infração na frente, Sim. nunca viu uma ação judicial, né, assim, robusta, Sim. que tenha um monte de assuntos para serem tratados, né? E a gente percebe isso, né? As pessoas se perdendo nesse meio do caminho aí, no meio campo, eles vão se perdendo dessa forma. Dessa forma. Entendi. Até a Marina também faz parte do nosso time
trabalha com a gente. Nós gravamos também um episódio com ela e uma coisa que ela falou é que a gente estava falando um pouco sobre recuperação de crédito tributário e etc. E isso hoje é algo que se tornou comum, né? Nas empresas, né? E uma coisa que muitas pessoas que se dizem recuperadores de crédito, vamos pensar assim, pecam muitas vezes na resposta para o fisco, né? Porque às vezes o direito é legítimo, o crédito é legítimo, a base de cálculo está correta, foi escriturado da forma correta, mas o fisco pode questionar. Ele está dentro do direito dele, até por conta do princípio da autotutela. E esse pessoal peca por falta desse conhecimento na defesa, na resposta desse direito, né, desse crédito que ele tomou. Então, a gente vê isso acontecer muito na prática, né? A Marina citou isso aqui, a gente conversou bastante sobre isso. E vai muito de encontro com o que você acabou de falar. E dentro de uma situação do que você acabou de falar, Dani, a gente percebe muito também, a gente conversa com contadores todos os dias, tem muitos empresários que forçam o contador a fazer a defesa com o intuito de economizar na contratação de um especialista, que no caso deveria ser o advogado, né? Porque o contador, a prerrogativa, a função dele, escrituração e etc. E o advogado tratar lá o direito, né? E as defesas. E forçam os contadores. Então, o contador se vê obrigado a fazer algo que extrapolou a função dele e acaba até meio que, vamos dizer assim, sem querer, né? Ele foi meio que obrigado a fazer aquilo, prejudicando essa defesa, né? E aí você tem que refazer todo um processo e que fica, com certeza, mais difícil ainda para o contribuinte fazer a defesa. Né? Dani, nós estamos partindo aqui para o fim e eu gostaria que você fizesse algumas considerações para quem está nos ouvindo, né? Sabendo que vão ter empresários, contadores, advogados, ou até pessoas que são interessadas no tema. Sobre o contencioso, né? O que você pode falar para nós, para a gente finalizar aqui esse episódio, de caso a empresa receba um auto de infração, receba uma notificação, o que ela tem que procurar fazer, qual tipo de profissional ela tem que buscar aí no mercado e etc. Se você puder fazer isso para nós, para auxiliar e contribuir para os nossos ouvintes. Eu acho que assim é uma questão, a empresa, mesmo que já tenha passado o prazo de uma defesa administrativa, então está lá a cartinha, foi recebida, a empresa tem é enorme, não teve a condição de lidar com aquela cartinha, isso não é o fim, muito pelo contrário, né? Existe todo um aparato dentro do processo judicial, então tudo vai ser levado em consideração. Os estudos são muito assim contundentes para que ela tenha sim sucesso no judicial, de todas as formas. A gente briga pelo contribuinte de uma forma assim muito enfática. Não nascemos para perder. Então essa a nossa forma de lidar com a matéria tributária. Maravilha, maravilha. E parabéns, porque eu vejo isso no dia a dia, viu? Parabéns. Pessoal, quero agradecer imensamente todos vocês que acompanharam esse episódio até o fim. Dizer que nós estamos aqui à disposição para tirar dúvidas sobre esse e outros temas. Então, caso você tenha dúvida, deixe a sua dúvida aí nos comentários que nós vamos te responder. Vai ser um prazer para nós. E quero agradecer imensamente, Dani, sua participação. É um prazer para mim fazer esse bate-papo aqui com você. Obrigada. Eu que agradeço e estou à disposição. Obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigado.